no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Pontualmente às 11h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez, a participação do grande médico endocrinologista, chefe do serviço de clínica médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, que hoje vai atender o pedido da nossa ouvinte Maria Carneiro, moradora de Niterói. Ela nos contou que recentemente precisou retirar a vesícula, por isso pediu informações sobre este assunto, vesícula biliar. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo, Regina, família Tupi, Lelê, Uepa. Esse papel aí é o quê? Colinha? É colinha, mas eu trouxe errada. Mas é a colinha porque eu tenho uma lista. Desculpem, eu tenho uma lista hoje de mensagens para mandar, começando com a do senhor Naldo, taxista, que ontem me levou lá para Chico's Bar, onde eu encontrei o pessoal antes de ir para Maracanã. Acabei com assistir. Jogamos bem, não ganhamos, mas jogamos bem. Isso aí. Queria aproveitar o Alex lá do Cremers, o filho dele, Alex Filho, esse é flamenguista, não teve o privilégio que a gente tem, igual a Regina, fez aniversário, e o Paulo, nosso fotógrafo oficial do Cremers, o Paulinho, gente boa toda a vida, fez aniversário ontem. E hoje, e essa é muito especial, a Julinha, que está me ouvindo agora, né, Julinha? Lá, sabe aonde? Jardim Guanabara, lá na ilha. Oba, terra boa, adoro ilha. Ela é a filha da Simônia e do Júlio Toldo, um grande amigo, meu parceiro lá da Mitflu, está fazendo 9 aninhos. Ela ainda vai encontrar o caminho. Segundo eu fui informado, ela torce pelo time da Regina igual a mãe. Coisa boa. Mas, Julinha, não fica triste não. Aos poucos o papai vai conseguir orientar você bem, mas eu quero que você comemore muito, muito, muito seu aniversário. Ela vai pro caminho certo. Continua. Ela vai pro caminho certo em breve. Parabéns, Julinha. Comemore muito. Um beijo na mamãe e outro no papai. E falar da vesícula biliar e dar os parabéns à nossa amiga que já resolveu a encrenca. Ela operou a vesícula, ela fez um procedimento que no meio de case a gente chama de colecistectomia. E ela diz que é bem simples, né? É um procedimento simples. O problema é quando complica. Eu já peguei alguns casos complicados que o paciente não teve condições de tirar a vesícula por vídeo. É um procedimento que leva em torno de 40, 45 minutos. Aí teve que abrir, às vezes a doença, quando o médico verifica em loco, é um pouco diferente do que se imaginava, o que gera algumas complicações. E falar do que é esse órgão, que a gente fala vesícula biliar. O que é isso? É um órgão pequeno, tem o formato de uma pera, fica localizado no abdômen, na parte superior do lado direito, embaixo do fígado. E fica localizado ali porque uma série de canais vão desembocar na vesícula, levando até ela um produto fabricado no fígado, que é a bile. A bile é um líquido espesso, esverdeado, que tem uma série de substâncias, os chamados sais biliares, ácidos biliares, que vão ser importantes na digestão, sobretudo das gorduras. Então, quando a gente come, a nossa vesícula contrai, exatamente para permitir que a bile que lá estava armazenada, portanto vesícula biliar não passa de um armazém de bile, possa chegar no intestino delgado, e ali ela vai pegar a gordura que a gente comeu e vai digeri-la para que a gente possa absorver. E é importante, inclusive, com as chamadas vitaminas lipossolúveis, que tem que passar por esse processo digestório para ser absorvida. A vitamina A, a vitamina E, a vitamina D. A bile é importante na absorção disso. Doutor Silvio, eu operei a vesícula, não vou ter mais condições de fazer isso. Nananina, não. Você vai continuar produzindo a bile, porque conforme eu acabei de lhe dizer, ela é produzida no fígado, que continua lá imponente, intacto, fabricando a bile. Ela só não tem onde ficar armazenada. E na verdade nem precisa desse armazém, porque ela vai escoando lentamente para o intestino e lá ela vai cumprir com as suas funções. Porém, esse armazém ele pode ser sede de algumas doenças. Você vai querer saber quais são? Quero aguardar um pouquinho. Quero, mas vou perguntar sobre isso já antes, para não perder a linha de raciocínio aqui. O que muda na vida da pessoa que faz a retirada da vesícula? Rigorosamente nada. Você vê que a dona Maria que está nos ouvindo, ela diz, minha vida não mudou rigorosamente nada, porque não é necessário uma dieta especial, não é necessário nenhum tipo de cuidado especial. Que eu tirei a vesícula, eu não posso comer mais gordura. Na verdade, a razão pela qual nós médicos
aconselhamos, de um modo geral, a população a evitar o excesso de gorduras, são problemas cardiovasculares. Não é porque você operou a vesícula. É como eu disse, a vesícula não passa de um depósito, onde a bile fica armazenada. Na sua ausência, nada muda. Rigorosamente nada muda. Perfeito. Então vamos lá. Quais doenças podem se desenvolver na vesícula? Então são várias. E por isso que a gente recomenda, uma vez detectada uma doença e uma vez que a retirada da vesícula não vai implicar em nenhuma consequência importante para aquele indivíduo, o tratamento é a remoção cirúrgica da vesícula, a tal da colecistectomia, que é um procedimento que em 95% dos casos pode ser feito com 3 furinhos na barriga, com uma recuperação imediata. Eu conheço colegas que internam o paciente de manhã e liberam eles à noite para ver o jogão em casa. Olha que beleza. É um procedimento simples, né? Normalmente fica internado 24 horas. Alguma vez tem que fazer a cirurgia aberta? Às vezes sim, em 5% você converte, como a gente chama. Porque por uma questão técnica, aquela vesícula não tem como ser retirada, muitas vezes, através daqueles furinhos. O que vai obrigar o cirurgião, no ato da cirurgia, a converter fazendo a laparotomia, aquele corte do lado direito alto, e aí ele vai expor a cavidade abdominal para poder fazer um procedimento com maior amplitude. Entendi. Então, às vezes é preciso fazer isso. E toda vez que é feita a retirada, é de praxe fazer biópsia? Não, normalmente todo o material retirado do corpo humano por uma rotina é encaminhado ao laboratório de anatomia patológica para que o patologista, como eu sempre digo, senhor absoluto de toda a verdade sobre nós, ele no microscópio consegue enxergar coisas que escapam evidentemente aos nossos olhos, ele vai olhar o que tem. E normalmente, na maioria dos casos de retirada de vesícula, o diagnóstico histopatológico é uma colecistite crônica. O que é isso? Uma inflamação da vesícula, porque a doença mais comum são cálculos de vesícula. Existe a chamada bile litogênica, olha a palavrão que a gente aprende. É uma bile que favorece a formação de cálculos biliares, que normalmente tem uma coloração amarelo esverdeada, porque eles têm uma base de colesterol. Pessoas com problema de colesterol, portanto, têm maior risco de ter cálculo de vesícula. Sim, tem. Da mesma forma que diabéticos têm maior risco, da mesma forma que obesos, sedentários, fumantes e mulheres. É mais comum nas mulheres do que nos homens. Idade? A idade varia, mas eu já vi cálculo de vesícula numa criança de 9 anos de idade. Pô, mas é muito difícil, né? É muito difícil. Evidentemente que essa criança, ela tinha algumas alterações genéticas que favoreceram isso. O comum normalmente é a partir dos 50 anos de idade que as doenças surgem na vesícula, e normalmente cálculos. E veja bem, se eu tenho uma pedra na vesícula, e muitas vezes eu tenho mais de uma, a condição que levou à formação de uma pedra não impede de formarem outras pedrinhas ali. A pedra fica dentro da vesícula, onde vai escoar a bile, que fica armazenada. Eu falei para você que quando o indivíduo come, a vesícula biliar contrai para expulsar a bile. Nada impede, Heleno e família Tupi, que junto com a bile, que é um líquido espesso, eu repito, não é um líquido como a água, ele tem uma densidade maior, ele leve consigo alguma pedra. E olha só, a localização do colédoco, que é o canal que sai da vesícula, ele desemboca numa estrutura chamada papila, que fica de frente para o ducto pancreático. E às vezes a velocidade com que a bile é expelida é tão alta que o cálculo vai em direção ao pâncreas. E a principal causa de pancreatite aguda é a pancreatite aguda biliar. É um cálculo que vai para dentro do ducto pancreático e entope esse ducto, provocando a autodigestão do pâncreas. É uma inflamação aguda e uma condição potencialmente grave, com uma mortalidade significativa. Quando o ouvinte deve desconfiar que está com algum problema na vesícula, hein? Vamos lá. Quando é que eu posso e devo procurar médico? Eu como, de 1 a 2 horas após ter comido, eu sinto uma dor do lado direito, do abdômen superior, exatamente no ponto onde fica a vesícula. Essa dor muitas vezes se irradia para as costas, aqui atrás na espádua, como o pessoal fala, omoplata do lado direito. É uma irradiação curiosa a dor da vesícula. Vem acompanhada de enjoo e eventualmente de vômitos. Isso é uma cólica biliar. Vários e vários casos atendidos no pronto-socorro durante 30 anos. Mas é uma dor muito forte ou leve? É uma dor forte.
É uma dor forte do lado direito, incomodativa, a ponto de levar o indivíduo à emergência. E aí, qual exame normalmente é feito de cara? Ultrassom. A ultrassonografia é o exame ouro para diagnosticar os problemas da vesícula, sejam eles cálculos, a tal da colilitíase, seja a inflamação da vesícula, a colicistite, seja até um tumor de vesícula, e esse raramente dá sintomas. Eu vou falar um pouquinho sobre eles. Mas, na verdade, o cálculo da vesícula ele pode provocar uma obstrução dos ductos biliares, provocando uma inflamação da vesícula, que é a colicistite, que pode ser aguda ou crônica. Aguda, claro, quando tem o início súbito, crônico, quando ela vai se manifestando de forma repetida, e o teimoso do Heleno, que eu mando ir na emergência, não vai. Aí continua sentindo, aquilo vai cronificando, o que obviamente não é bom. Você sabe que existem alguns estudos que associam o Heleno cálculo, geralmente com mais de 3 centímetros. Os cálculos da vesícula são muito miudinhos, como se diz lá na terrinha. Tanto que eles saem com relativa facilidade de dentro da vesícula e podem ir para o pâncreas, causando a pancreatite. Mas cálculos grandes provocam muita dor. O cara come, a vesícula contrai, imagina uma pedra dentro de um órgão que é oco, que tem a bile. Aquele cálculo, ele bate na parede da vesícula, provoca na mesma hora o quê? Dor. Aquela dor do lado direito. Só que existem estudos, como eu estava dizendo, que associam a presença desses cálculos por longo tempo ao câncer da vesícula. Então veja bem, se você teve o diagnóstico de cálculo da vesícula, eu tenho certeza absoluta, porque isso é uma norma médica que nenhum médico arreda pé. A indicação é tirar a vesícula. Certo. Para prevenir complicações. Mais prudente. Porque você pode ter uma colicistite aguda, que aí você vai ficar com o indivíduo amarelo igual um canário, como se fosse uma hepatite. Eu posso ter uma colangite aguda, que é a inflamação daquele canal que leva a bile. Nesse caso, o indivíduo, além de amarelado, ele vai ter uma coloração escura na urina. A gente diz que a urina fica com a cor do café, da Coca-Cola. É uma urina escura, colúria. Entendi. E, curiosamente, comum que as fezes fiquem com uma coloração mais clara, porque devido à obstrução eu não consigo colorir as fezes. Aquela cor amarronzada, característica das nossas fezes, é do copro bilinogênio. Pelo fato da bile não estar passando, porque está obstruído, não tem esse copro bilinogênio no intestino, as fezes saem claras, como se fosse a massa do vidraceiro, aquela massa meio acinzentada, clara. Nem é amarelado, não, é mais para cinza, branco mesmo. Cinza esbranquiçado. Então eu tenho fezes como se fosse a massa do vidraceiro, uma urina como se fosse a Coca-Cola, pele amarelada, e devido ao excesso de deposição de bilirrubina na pele, porque ela está muito alta no sangue, isso provoca uma irritação na pele que se manifesta por uma coceira difícil de tratar. Prurido normalmente desses indivíduos, e isso é mais comum até no câncer da vesícula, é difícil de tratar, tira muito da qualidade. Mas visível ou coça assim do nada? Visível. A pele do indivíduo fica com uma coloração meio abóbora, pela deposição da bilirrubina. Agora, isso pode acontecer no quadro da inflamação aguda, que é fácil de tratar com a remoção cirúrgica da vesícula e com o emprego adequado dos antibióticos. O problema é o tumor da vesícula, que também pode causar esses sintomas. Porém, Heleno, quando o tumor da vesícula, que geralmente é um adenocarcinoma, ele dá vazão ao aparecimento desses sintomas que eu acabei de citar, dor do lado direito, pele e mucosas amareladas, urina escura, fezes claras, coceira intratável, prurido intratável, eu tenho um tumor que já está num estágio onde mesmo seu reconhecimento, infelizmente, vai dar pouca chance de sobrevivência ao paciente. Normalmente é um paciente que tem um prognóstico de sobrevida que não chega a 1 ano, a partir do momento que é feito o diagnóstico, que obviamente é feito com a retirada da vesícula, mas é um tumor que normalmente já deu metástases para o fígado, todos aqueles gânglios linfáticos do abdômen normalmente já estão metastizados. Está tudo muito pertinho, né? Tudo muito pertinho, e é um tumor que tem um crescimento muito rápido. Então veja bem, se casualmente fazendo uma ultrassonografia de rotina, às vezes para ver a tal da gordura hepática que nós dois conhecemos muito bem, e convém de vez em quando a gente fazer um exame para avaliar como é que ela está. Aí pode ser até tomografia.
Geralmente ultrassom é o melhor exame. Ultrassom é o melhor exame. Tomografia é mais para rim. Entendi. Mas a gente vê também o fígado na tomografia, vemos a gordura no fígado, também vemos. Mas eu posso detectar nesse exame, principalmente na ultrassonografia, até porque é um exame mais barato, mais fácil de ser conseguido, problemas de vesícula. Eu posso ver se existe alguma lesão no interior da vesícula. Agora, tem que ser feito em jejum. Sabe por que é o jejum para a gente ver a vesícula? Não. Porque quando o indivíduo fica muito tempo sem comer, ele vai armazenando bile, o que vai provocar uma dilatação da vesícula. O que permite ao médico que está fazendo o exame da ultrassonografia observar com mais atenção o que ele pretende ver, que é a vesícula. Se eu, por exemplo, comer um sanduíche que seja, um pão na chapa, e vou fazer o exame da vesícula, quando o coitado do médico olhar a vesícula, ele vai ver e às vezes nem vê a vesícula. Às vezes ele até interroga se o indivíduo não operou a vesícula, porque é um órgão pequeno que só é enxergado quando ele está cheio de bile. Se eu comer um pão na chapa, ele retrai, né? A vesícula contrai, ela fica contraída durante um certo tempo, a bile é expulsa. Quando o médico passa o transdutor do ultrassom para ver, ele vê um órgão que está contraído que nem aparece a imagem. Jejum de que? 12 horas? Não, normalmente 6 a 8. São suficientes para a gente poder enxergar bem a bile que está sendo armazenada naquela vesícula e com isso permitir com relativa facilidade que a gente possa detectar cálculos, tumores. E eu posso ter, é muito comum, e alguns ouvintes da família Tupi devem estar se questionando, mas o danado doutor Silvio, chateado com o empate ontem merecido, não vai falar de pólipo? Vou sim, família Tupi. Eu posso ter tumor maligno, que é o adenocarcinoma, graças a Deus raro, mas um tumor mais fácil de ser encontrado, que é um tumor benigno, que são os pólipos da vesícula. Existem alguns que acreditam aos pólipos a possibilidade de virarem tumores, mas pólipos que têm mais de 1 centímetro. Então nós temos uma norma na clínica médica, na gastroenterologia, na hepatologia, que é olhar o ultrassom. O pólipo tem 5, 6 milímetros, vamos repetir daqui a um ano. Como é que eu diferencio no exame de ultrassom um pólipo de um cálculo? Porque rigorosamente o aspecto da imagem é o mesmo. Se você já fez esse exame, meu amigo da família Tupi, o doutor manda você virar para a direita, virar para a esquerda, porque ele com o transdutor ali vai ver se aquela imagem está mudando de posição. Se ela não mudar de posição, continuar rigorosamente ali presa, é um pólipo que está preso na parede da vesícula. Então, com a mudança do decúbito, do lado que o indivíduo está deitado, não vai mudar a posição. Mas se for uma pedra, a pedra vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo. Entendi. Ela é móvel. Entendi. Isso permite ao ultrassonografista, o nome que se dá ao especialista que faz ultrassom, diferenciar se estamos diante de um pólipo ou diante de um cálculo. E ele mede. O pólipo tem mais de 1 centímetro, opa, eu mando operar essa vesícula. Não é para ter pólipo com mais de 1 centímetro. Se você, meu amigo e minha amiga, pegou o ultrassom e o pólipo tem mais de 1 centímetro, pergunte ao seu médico se não seria, como diriam os antigos, de bom alvitre, Santoro deve estar se rindo agora, fazer a retirada da vesícula. Em minha opinião modesta, que de modesto não tem nada, nós tricolores não temos esse defeito, não somos modestos. Acima de 1 centímetro tem que operar. Não temos razão para ser, Regina. Simplesmente. Doutor Silvio, assunto para a semana que vem, que devido à propaganda eleitoral gratuita, a gente está com uma carga comercial maior, né? Jogo de futebol. Perdão, nos próximos... Jogo do Botafogo, eu acho. Não, semana que vem é Flamengo e Ceará. Grande jogo. É do Botafogo. Jogo duro. É no outro domingo, quer dizer, a princípio... Também jogo então, duro. Todo volta... jogo do Botafogo é duro. A princípio, então, o senhor só volta no dia 18. Aí eu volto acompanhado. Opa! Aí eu volto na boa companhia da doutora Célia. E família Tupi, preparem-se. Porque a doutora Célia vai trazer aqui no Serviço de Saúde um assunto de suma importância, chamada SAF, que não é aquela empresa que compra clubes de futebol. É a síndrome alcoólica fetal. Quais são os transtornos que o neném pode sofrer quando a gestante faz uso de bebidas alcoólicas? Interessante, nunca falamos sobre isso aqui. E é um assunto da maior relevância, porque temos vários casos, e evidentemente que a intensidade da síndrome vai depender do grau de dependência do álcool que a gestante tem, mas o nosso obstetra, que está fazendo, pré-natalista, né? Ele diz para a mulher, você não pode beber. Ele não fala isso só por uma questão que o médico é chato.
existe uma razão, que é a síndrome alcoólica fetal, e eu tenho certeza que todos da família Tupi irão aprender muito, esperando que tenham aprendido alguma coisa sobre a vesícula, mandando um beijo mais uma vez para Julinha. Ok. Guarda um pedaço de bolo, Julinha. Isso aí, meu querido. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Até a próxima, saudações. Tchau, tchau, querido. Super Rádio